Olá, queridos. Chegamos aqui ao nosso terceiro dia. Esse terceiro dia, ele vem com tudo, nos ensinando tantas coisas. Vivemos tantas coisas durante esses 3 dias. Estamos aprendendo tanto, eu estou aprendendo. E hoje, dentro da nossa série Guerra Espiritual, o conflito no mundo invisível, dia 3, nós estamos aqui hoje trazendo esse dia 3, as resistências espirituais e oposições no caminho da resposta. Depois de compreender que existe um mundo invisível ativo e depois de entender que existe aqui uma posição espiritual estabelecida em Cristo, o mundo de nível maturidade não está mais em saber que há movimento, nem em saber que há autoridade, mas em discernir o que está acontecendo quando algo não flui como esperado, porque existe um ponto aqui de caminhada, tá? Um ponto aqui de caminhada essencial e espiritual, onde o problema aqui não é a falha de resposta, não é a ausência de direção e nem muito menos a falta de posicionamento, mas sim a incapacidade de interpretar corretamente as resistências que surgem no caminho. E é exatamente esse ponto que muitos travam, não por falta de fé, mas por falta de discernimento. Nem toda dificuldade nasce da mesma fonte, nem todo bloqueio tem a mesma origem. E ao tratar tudo da mesma forma é um dos maiores erros, tá? Dentro da vida espiritual. Existem resistências que nascem dentro do homem, existem resistências que se levantam contra o homem e confundir essas duas coisas, corrigindo, faz com que a pessoa ela lute no lugar errado. Por isso que muitas pessoas perdem grandes guerras, porque elas lutam da forma errada e no nível errado. A resistência humana, ela nasce da nossa limitação, da nossa alma. Ela se manifesta no medo que paralisa antes da ação do cansaço, que enfraquece a continuidade, ou seja, a insegurança que distorce a percepção e na dúvida que fragmenta a decisão. Aí vem esse tipo de resistência que não é uma oposição externa. É um limite interno que precisa ser ajustado, fortalecido e alinhado. E quando alguém está diante de uma direção e recua por não se sentir capaz, isso aqui não é ataque espiritual, gente. É uma reação humana. Quando a pessoa começa algo e abandona no meio por desgaste emocional, isso aqui desnecessariamente, tá? Necessariamente não é uma guerra invisível, é falta de sustentação interna. E enquanto isso aqui não é tratado, qualquer avanço se torna instável, porque a pessoa ela não está sendo impedida de fora, mas ela está cedendo por dentro. Prazer, meu nome é Georgia, sou psicanalista e terapeuta cristã. Então existe um outro nível de resistência que não nasce da alma, tá? Não vem das emoções, não está ligada à fragilidade humana. E essa resistência, ela se levanta mesmo quando a pessoa está firme, mesmo quando há clareza, mesmo quando há decisão estabelecida. Em Zacarias capítulo 3, versos 1 ao 2, o cenário não mostra alguém confuso, nem alguém perdido, mas alguém posicionado diante de Deus. E ainda assim existem oposições diretas. Satanás ele não está dentro de Josué. Ele está à sua direita para resistir o que revela uma atuação externa, intencional e direcionada. Uma flecha, né, do inimigo. Então isso aqui muda completamente a interpretação de muitas situações, porque mostra que nem toda pressão é resultado de desalinhamento. Existem momentos em que a pessoa já venceu o interno, ela já está ajustada, ela já está consciente e ainda assim ela enfrenta travas, confrontos, impedimentos. Isso aqui não é retrocesso. Veja bem, isso aqui é sinal de avanço, porque aquilo que não se move não gera reação,
Mas aquilo que avança começa a encontrar oposições. A resistência espiritual não surge para impedir o início, ela se levanta para tentar interromper o progresso. E o objetivo dela não é apenas bloquear, é desgastar, é gerar dúvida no meio do caminho, é fazer a pessoa interpretar o processo com erro, e quando na verdade ela está exatamente no centro da direção. E esse tipo de oposição não vem gritando muitas vezes, ele vem silencioso, progressivo, estratégico. Em alguns momentos ela se manifesta como atraso repetitivo, em outros como dificuldades inesperadas, em outros como pressões que não fazem sentido com o nível de alinhamento que a pessoa já tem. E é aqui que entra um dos pontos mais decisivos da vida espiritual. Saber identificar a origem da resistência, porque quem não identifica reage errado. E quem reage errado se desgasta sem avançar. Se a resistência é interna, ela precisa o quê? Ser tratada com ajuste. Mas se ela é externa, ela precisa ser enfrentada com posicionamento. Quando essas duas coisas confundem, a pessoa começa o quê? A tentar se consertar. Quando, na verdade, ela deveria permanecer firme ou tentar resistir, quando na verdade deveria se alinhar. Isso aqui cria ciclos onde nada se resolve completamente, porque o problema nunca é tratado lá na raiz real. Está em um nível ainda mais sutil dessa oposição, que não se manifesta apenas como resistência direta, mas como um impedimento estratégico. Em determinados momentos, não é que a pessoa ela não queira avançar, não é que ela não esteja pronta, mas é algo simplesmente que não flui. Não flui, não vai. O caminho que parecia aberto, eles começam ali a travar. Os movimentos que estavam se formando começam a ser interrompidos. E aquelas conexões, elas deixam de acontecer. E não há uma explicação emocional ou lógica suficiente para sustentar aquilo. Gente, isso aqui não é indecisão, isso aqui é insegurança, isso aqui é interferência. Quando isso não é discernido, a pessoa começa a se culpar por coisas que não nasceram nela. Eu estava hoje conversando com a minha terapeuta e achei interessante, acho que eu posso contar isso aqui, né? Eu cheguei a uma fase que eu não pude mais cuidar da minha mãe por condições financeiras. O médico em casa, para quem tem demência, uma demência já mais avançada para o Alzheimer, é um pouco mais agressiva. Gente, é muito caro um médico em casa. E aí eu quis trazer essa culpa para minha cabeça. Fiquei durante anos. Meses. Trazendo essa culpa para minha cabeça. E aí eu lembro que a minha mãe, como filha mais velha e primogênita entre 14 irmãos, ela trouxe para dentro do coração dela uma culpa que não era dela. A minha avó havia levado a minha mãe para o Piauí por uma questão dela não querer que a minha mãe namorasse muito jovem e tal. Levou ela para o Piauí, minha mãe foi embora para o Piauí, foi onde eu nasci. Piauíta. Eu falo Piauí e Maranhão, pior serão. Eita glória, pior serão do Jesusão. Eita glória. Então, aí o que acontece, gente? Mas eu não fiquei muito tempo nesses lugares não, tá? Eu não fiquei. Porque Brasília, só em Brasília eu tenho 35, 36, 37 por aí anos. Vou até olhar isso aqui. Então, pessoal, o que acontece? A minha avó foi visitar a minha mãe para levar ela de volta para o Maranhão, a cidade natal da minha mãe. E ali a minha avó deu aquela doença que muitos fazem, hoje tem né? Hemodiálise, né? Muitos fazem. De imediato, o sangue da minha avó virou água, total. E ali minha mãe não tinha condições financeiras para movimentar a minha avó da terra de origem, e minha avó foi enterrada no Piauí. E durante anos a minha mãe levou essa culpa. E aí eu comecei a pensar,
porque a questão da revisão psicanalítica e também dentro da terapia cristã traz muito isso, a nossa infância. Eu era muito pequena, mas eu trouxe isso, eu lembrei de coisas, eu comecei a me conectar assim dentro do meu subconsciente e trazer coisas que eu era pequena. E aí o Senhor eu falei, peraí, preciso quebrar isso. Tinha feito alguns meses que a minha mãe havia morrido, tinha mais ou menos uns 7 meses, né? E aí foi quando isso aí foi discernido. Quando a pessoa começa a se culpar por coisas que não nasceram nela, é um dos efeitos mais perigosos da falta de discernimento. Ela começa a carregar como falha pessoal aquilo que, na verdade, é oposição no percurso. Então, o diabo, eu vou culpar ele sim, porque a estratégia dele era tentar me tornar mais vulnerável, a minha mentalidade ficar doente e o meu corpo já estava adoecendo. Então, nem toda demora significa ausência de resposta, e nem toda trava significa que não é para acontecer, nem toda dificuldade indica que o caminho está errado. Em muitos casos, significa apenas que existem resistências no trajeto entre aquilo que já foi estabelecido e aquilo que ainda vai se manifestar. E é nesse espaço que muitos desistem, não porque não poderiam chegar, mas porque interpretaram errado o que estavam enfrentando. Então, a maturidade espiritual, ela não está em crer, nem apenas em se posicionar, mas em saber permanecer quando há pressão. Porque permanecer exige convicção acima da percepção, exige estabilidade acima da circunstância, exige clareza acima do que se sente. E isso não vem da emoção, vem do discernimento, vem de viver não pelo que eu sinto. Porque aí eu vou recuar. Quem vive apenas pelo que vê, desiste. Mas quem discerne, permanece. E permanecer não é passividade, é firmeza, é consciente, né? Se eu tivesse desistido de viver, eu tinha ido embora. Gente, saber que nem tudo se levanta define o fim. Às vezes eu precisava me levantar. Às vezes não, eu precisava me levantar e dizer que aquela carga que eu estava levando não era minha. Não é, porque Deus já levou sobre ele. Circunstâncias acontecem, o que eu posso fazer, né? Haviam ali momentos em que eu ganhava bem melhor, mas houve um momento em que eu não estava mais da mesma forma. E ali eu estava trabalhando em um local que me exigia uma cabeça boa, eu não tinha cabeça boa. Desde quando eu entrei no local, eu não tive cabeça boa. Era uma coisa atrás da outra. E eu não podia trazer aquilo para o meu trabalho. Tinha que estar com um sorriso no rosto, porque eu sempre gostei de sorrir, mesmo nos dias mais difíceis. Eu nunca demonstrei para ninguém o que sentia, o que estava acontecendo, mas era uma coisa em cima da outra. E as pessoas ali achavam que a minha cabeça, ela tinha que estar ali, e eu perdia muito com isso. Eu perdi 4 anos, eu agradeço até o dono do local por ter me aturado, né? Eu perdi 4 anos ali, tentando me encontrar, onde foi muito bom para mim, que eu tinha medo de matemática. Eu tinha um medo de matemática pela minha infância. Na época, que minha mãe viajava muito, me deixava com os meus tios. E aí um dos meus tios, que não é mais vivo, pegou e colocou eu e minhas primas para estudar no local onde uma mulher ensinava matemática. E aquela mulher, ela pegava uma palmatória é igual uma tábua, imagina uma tábua de madeira, de carne, uma tábua. Ela pegava como se fosse isso e tacava na nossa mão, para quebrar a mão mesmo. Não era coisinha, tapinha leve, não. Era coisa forte. E ela achava que aquilo ali a gente tinha que aprender na taca, né? Que lá no Maranhão fala taca. Vai apanhar. Então isso aqui criou na minha mentalidade um fluxo
Gente, eu fui observar o quanto eu trouxe. Meu Deus, o quanto eu tinha traumas, o quanto eu estava ali amarrada, encarcerada nas coisas que não era para estar, sabe? Desde muito nova, eu estava encarcerada, minha mentalidade não conseguia crescer, porque eu estava com a mentalidade de escassez. Eu não gerava movimento, por quê? Não era porque eu não queria, é porque eu não tinha forças. Isso aqui estabelece a chave central desse dia, que nem toda resistência vem de dentro, sabe? Tem coisas que vêm de fora. E provocou internamente. Algumas vêm contra aquilo que já está sendo construído dentro de você. Saber diferenciar, isso aqui define quem continua e quem para, porque o caminho da resposta não é a intensidade da luta, é o que decide o resultado, é a capacidade de discernir se está acontecendo enquanto se caminha. Então, eu tive essa resistência de muitas coisas e esse local me ensinou muito. Mas meu salário quebrava assim um caixa que era uma beleza. Eu não tinha uma mentalidade, minha mãe estava doente, eu não tinha saúde, eu não tinha estabilidade, mas eu estava ali. Estava rindo, estava bem, mas por dentro eu estava muito doente. Até fui desenganada com um nódulo no seio, onde eu fui em 3 médicos. E ali os médicos falavam a mesma coisa, onde eu comentei com a pessoa errada e a pessoa ainda quis apalpar para saber se tinha um nódulo. Fala sério, gente. Pessoa que eu considerava como filha. Isso me deixou triste naquele lugar, mas graças a Deus, isso aí eu resolvi com Deus. Porque tem coisas que não compensa você chegar e falar, a pessoa não está pronta para isso. Deixa ela e Deus lá na frente, porque tem coisas que não adianta você ficar ali falando, sabe? Você precisa entender uma coisa. Problema todo mundo tem. Mas existem problemas internos que você carrega, que não é para você contar para todo mundo. É para você ficar para você. Eu aprendi isso na minha vida. Eu tenho aprendido isso durante a minha caminhada, durante a minha jornada. Mas muitas vezes ainda assim eu erro. Então, resistências humanas, ela não nasce no mundo espiritual externo. Ela nasce na limitação da estrutura emocional, mental, física e do próprio homem. Ela não é uma oposição estratégica organizada. Ela é uma reação interna diante da pressão, irresponsabilidade ou desconhecido. Então, eu sofri muito. Aí eu fiquei esses 4 anos trabalhando em CLT, onde eu sou muito grata às pessoas lá dentro. O filho do dono, o qual não vou falar nome, eu sou muito grata. Às vezes eu ficava chateada, eu num momento assim, que eu via minha mãe doente, eu não podia fazer nada, às vezes eu ficava, não dava certo as coisas, eu ficava meio nervosa. Porque quem não fica, gente? Quem não fica, gente? Irá, chore, cantarai. Não era nem para estar falando em línguas aqui. Mas é que traz aí a essência do que o Senhor já me curou para trazer isso aqui para vocês. Porque o momento era de dor. Eu ligava todos os dias para uma amiga de oração, Geni e Andréia. Todos os dias eu ligava chorando. Não aguento mais, eu estou... E Deus falava, não sai agora, não sai agora. Até que teve um momento que eu não aguentei mais. E cá entre nós, foi um dos momentos que esse lugar mais foi honrado. Ele ainda é, porque quando a gente deixa os traços da nossa caminhada, da nossa jornada, Deus abençoa, né? Não só a nós que pisamos no local, mas a nós que permanecemos fiéis a Ele. Então, gente, isso aqui precisa ser entendido com maturidade, porque nem tudo que trava é ataque. Muitas vezes é falta de estrutura para sustentar aquilo que foi recebido. E sustentar o que foi recebido, fala sério, é muito difícil. Só sabe quem realmente calça seus sapatos. E a você que tem os seus espinhos que precisam ser arrancados de forma leve. E alguns vão doer, porque é preciso doer, porque já está inflamado de tanto que está ali
o espinho. Em Êxodo capítulo 3, versos 11, Moisés responde ao chamado dizendo: quem sou eu para ir a Faraó? Revelando que o primeiro movimento de resistência aqui, ele não vem de fora, ele vem de dentro. Em Êxodo capítulo 4, ele diz que é pesado de boca, trazendo ali novamente a limitação pessoal como justificativa. Nós queremos justificar tudo, né? Durante anos, como 17 anos de pastora, eu justifiquei muito o meu chamado. Justifiquei muito, gente. Não foi brincadeira. Quis trazer, não, eu sou pastora, sou. Mas eu não respondi ao meu chamado como precisava ser respondido, né? Talvez se eu tivesse feito isso antes, eu não teria sofrido tantos atritos. Então, quando Moisés trouxe isso, né, em Êxodo 4:10, que é pesado de boca, trazendo essa limitação pessoal dele como justificativa, nós também somos assim, né? Tempos atrás, né? A Bíblia, em outras traduções, fala que ele era gago. Isso aqui não é influência demoníaca, isso aqui é insegurança do próprio ser. Porque a partir do momento em que você passa a viver situações, o meu caso, eu estava no meu limite. Eu não tinha mais saúde, eu estava desenganada, eu estava totalmente fora da minha percepção humana, porque o meu corpo ia trabalhar, mas a minha mente estava cansada. Eu tirava 15 dias de férias, e não eram muitos dias, mas eram os dias que eu estava ali, e eu precisava daqueles 15 dias, né? E uma das coisas que ele brigava muito comigo, um abração para ele, ele brigava muito porque eu vendia o resto das férias. E quando dava 15 dias eu pegava adiantamento. Jesus! Ai, Jesus, gente, eu estava numa situação que eu falei: Senhor, o que é isso? Existem fases da nossa vida, né? Eu não vou ter vergonha de falar isso aqui, né? Existem fases da nossa vida, graças a Deus, Deus hoje ele tem me honrado muito, para a glória de Deus, e a pessoa vai saber que é com ela. Existem fases da nossa vida que é muito hilária. Quando você sai da sua fase difícil, da fase de se rastejar como uma lagarta, e você passa a virar a borboleta que você quer, você entende o que Deus tem para a sua vida, né? Essa é a verdade. Não é fácil, gente. Não é fácil. Muitas vezes precisamos nos levantar de onde estamos. Eu vivia uma escassez na mentalidade, eu achava que eu não ia passar e descontava tudo na comida. E era interessante que esse meu ex-chefe, ele falava muito sobre isso. Quem está gordo e doente dentro dessa compulsão não aceita muito isso não, tá? Isso aqui é muito sério. E precisa ser respeitado, porque precisa ter cuidado, né? Ele era muito cuidadoso em falar comigo. Só que eu não tinha esse entendimento, essa maturidade, de entender os processos que eu estava passando comigo mesmo. E que não era demoníaca, não era influência. Ali era uma brecha que, se eu deixasse um pouco mais, o inimigo ia fazer morada dentro das minhas vulnerabilidades. Então, em Números 11:14, Moisés declara que não consegue suportar o peso do povo sozinho, mostrando que o cansaço também pode se tornar uma forma de resistência interna. Em 1 Reis 19:4, Elias ele pede a morte depois de uma grande vitória, evidenciando o esgotamento emocional que pode distorcer completamente a percepção espiritual. Isso aqui revela que a alma, quando não está sustentada, ela começa a gerar resistências contra aquilo que Deus já liberou. Gente, aqui é um ponto muito, assim, profundo, tá? A resistência humana, ela não se vence com confronto espiritual. Ela se vence com fortalecimento interno e descanso e alinhamento e ajuste de percepção. Se a pessoa trata o cansaço como demônio, ela não vai resolver o problema. Se ela tratar a insegurança como ataque espiritual, ela vai entrar em guerra no lugar errado. Por isso, discernir esse nível é essencial, porque a solução não é resistir, é se fortalecer.
As pessoas às vezes falam assim, nossa, a Georgia ela é muito certeira, para quem já me conhece há um bom tempo, né? Não é certeira, é vivência, é o que eu já vivi. E eu sei que diferente da resistência humana, a resistência espiritual, ela não nasce da fragilidade, gente, do homem, mas de uma oposição externa, que se levanta contra aquilo que está sendo estabelecido em Zacarias 3, 1 ao 2. Josué está diante do anjo do Senhor e Satanás está à sua direita, para se opor. Isso que mostra o quê? Que mesmo em um ambiente de alinhamento existem oposições ativas. Aqui não é emoção, aqui não é emoção, não é dúvida, é confronto espiritual direto já. Neemias capítulo 4, versos 1 e 3, quando a construção começa, surgem ali as zombarias, os ataques verbais e tentativas de desestabilizar o processo de Neemias. E aqui não era... Neemias, ele não era uma pessoa inseguro. Ele não tinha insegurança, jamais. Ele era um cara avançado. Ele foi exatamente ao ponto, né? E ele não gerou dúvidas sobre a oposição. Em Neemias 4:8 há uma conspiração organizada para impedir a obra. Ele ia lá, construía, derrubava, que nem o poço de Isaac, né? O povo, até chegar ao rebote, meu Deus, esse homem acabou tanto poço. A Bíblia só fala de 3. Então, pessoal, a resistência espiritual pode se tratar ou se estruturar de forma coletiva e estratégica. Em 1 Pedro, capítulo 5, versos 8, a palavra diz que o adversário anda ao redor. Vamos lá. Ele anda ao redor, buscando a quem possa tragar. Ele tá o quê? Ele tá indicando ali vigilância constante nessa oposição. Aqui não se trata de limitação interna, mas de tentativas externas, interrupções, porque o objetivo aqui não é apenas impedir. O objetivo do inimigo é te desgastar, é tentar fazer com que a pessoa ela pare no meio do caminho. E também existem aí os pontos emocionais, como já foi explicado, tá? E a resistência, ela não se resolve com ajuste emocional, como aqui foi já dito. Ela se resolve com permanência, firmeza e posicionamento. Porque não é algo que eu vou corrigir, é algo que eu vou enfrentar permanecendo. Entenda. Os impedimentos espirituais, pastora, no percurso. Existe aqui um nível mais profundo que eu entendo que não é apenas a resistência direta, mas é a interferência no fluxo do caminho. Esse erro aqui a gente comete muito em 1 Tessalonicenses 2,18, quando Paulo ele declara: dissemos ir até vós, mas Satanás nos impediu. Isso aqui é exatamente forte, porque mostra que nem toda porta fechada é falta de direção. Pode ser impedimento espiritual, gente. Tá repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Então, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, Paulo fala de um espinho na carne como algo que esbofeteava, né? Esbofeteava, indicando aqui uma pressão constante que vinha na sua vontade. Mas uma permissão de um contexto espiritual maior. Em Jó, capítulo 1, versos 10 ao 12, nós vemos que havia limites estabelecidos para a atuação contrária, mostrando que nem toda interferência acontece de forma aleatória. Mas aí, dentro dessa permissão específica, vamos lá. O que revela isso, pastora? Amados, existem momentos em que o avanço ele não é interrompido por falta de fé, mas de interferência no percurso. E aqui está o ponto mais delicado. Quem não discerne isso começa o quê? A se culpar por atrasos que não nasceram nele. E começa a questionar decisões que estavam corretas. Começa a duvidar no caminho quando, na verdade, estava enfrentando resistências no trajeto. Por isso que a maturidade espiritual não é apenas saber agir, é saber interpretar o que está acontecendo enquanto se caminha. Porque que nem toda demora é negação, nem toda interrupção é erro, e nem toda dificuldade aqui é desalinhamento. Algumas são apenas sinais que existem oposição no caminho. E aqui a gente entende que discernir é a origem da resistência.
Depois que a gente entendeu que existem resistências internas e externas, até esse impedimento no percurso, o ponto mais decisivo aqui não é mais identificar o que existe de resistência, mas discernir onde ela vem enquanto você está vivendo o processo. Gente, isso aqui, meu Deus, arabaço decanta, vai dar 18 horas. Eu não vou terminar antes das 18. Minha vontade era de fazer ao vivo. Mas ele não vai ficar na barrinha de frente, aí vai ficar todo mundo, onde é que tá? E tava lá no ao vivo. Hoje a oração de meio-dia foi ao vivo e também deixei para que outras pessoas pudessem ver. Então, queridos, por que o erro não está apenas na resistência, mas na interpretação equivocada dela? Em Hebreus capítulo 5, versos 14, a palavra diz que o alimento sólido é para os maduros, os quais têm as faculdades exercitadas para discernir tanto bem quanto mal. Revelando que discernimento não é automático, é desenvolvido, ou seja, ela é como um bebê. Gerado. Vocês entenderam agora? É por isso que eu falo muito isso para as minhas ovelhas, né? Minhas ovelhas vão ouvir essa ministração. Eu sempre falo isso. Gente, pelo amor de Deus, primeiro reconheça a paternidade de Deus. Enquanto você não estiver preparada para aceitar essa paternidade, porque a gente precisa aceitar, o nosso coração precisa aceitar essa paternidade, né? E nós precisamos conhecer quem é Deus. Até lá nada, você tem uma busca incessante a isso. E Deus, ele tem pressa em te abençoar. Isso aqui, nem todo crente vai discernir o que está vivendo, sabe por quê? Porque discernimento exige maturidade espiritual. Discernimento não é uma coisinha fácil. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos lá. Se um dia a pastora morrer, para quem vai ficar a tenda da alma? Vai ficar aqui os vídeos. Se eu for antes do tempo, com certeza Deus vai preparar alguém. Mas aí é Deus. Porque aqui tá uma chave que ninguém gosta de abrir. Essa porta aqui, ela exige maturidade para trazer. Ninguém gosta de trazer sobre guerra espiritual. Traz explicações básicas, mas a profundidade disso aqui não gosta. Ninguém quer trazer. Tocar no inferno? Quem é que vai coçar, gente? O inferno, fala sério, né? Então, confrontar tais situações é muito sério. Eu amanheci o primeiro dia com o meu corpo dolorido, isso em jejum e oração. Amanheci o segundo dia tonta, mesmo assim fui fazer atendimento. Amanheci o terceiro dia, hoje, cabeça doendo, mas mesmo assim estou aqui firme e forte. Isso tudo por causa da questão de aprofundamento sobre guerra espiritual. Eu estou falando, minhas costas estão esquentando, as mãos também e os pés também. Para vocês terem ideia, o quanto isso é forte. É abrir portais, né? É entender a profundidade, é trazer para a tua mentalidade um fortalecimento, é abrir você para os novos caminhos, entende? As pessoas às vezes estão tão preocupadas em coisas pequenas, vai viver esse momento de profundidade, viver esse momento que não exige de você a pressa, mas continue firme com Jesus, mantenha a constância. Então, discernimento exige maturidade espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 15, é dito que o homem natural não compreende as coisas do espírito, mas o espiritual discerne bem tudo, mostrando que existe aqui uma diferença clara entre reagir e discernir. Reagir é automático, discernir é espiritual. E aqui entram as perguntas que não são emocionais, mas espirituais. Isso aqui nasceu dentro Vamos lá, isso aqui nasceu dentro de mim. Ou isso aqui surgiu? Mesmo quando eu estava firme. A gente precisa sempre estar se confrontando. Isso aqui me corrige ou isso aqui tenta me paralisar? Você tem sempre que estar fazendo essas perguntas. Quais são as perguntas, pastora? Isso aqui nasceu de mim ou surgiu mesmo quando eu estava firme? Isso aqui me corrige ou tenta me paralisar? Isso aqui me chama para ajuste ou tenta me empurrar para a desistência? Em
Salmos capítulo Perdão. Em Salmos capítulo 139, versos 23 e 24, Davi pede para Deus sondar o coração e ver se há um caminho mau. O que mostra? Mostra que existe aqui um nível de busca interna, mas em Efésios 6:11 somos chamados a nos revestir para resistir às ciladas do diabo, mostrando que existe também uma atuação externa. A ser enfrentada, discernir, queridos, é saber quando eu devo olhar para dentro e quando se posiciona contra o que está fora. E quem não desenvolve isso, vive cansado porque luta contra si mesmo, enquanto deveria resistir ao externo, né? Ou tentar resistir ao externo quando deveria se ajustar internamente. Quais são os erros mais comuns no meio dessa resistência, pastora? Um dos maiores problemas, vou falar aqui, no caminho espiritual não é a resistência em si, mas é a decisão tomada durante ela. Porque é no meio da pressão que muitos se movem errado. Em Gálatas, capítulo 6, versos 9, Gálatas. Eita glória! Está escrito para não nos cansarmos em fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Mostrando aqui que existe o quê? Uma colheita condicionada à permanência. Aí muitos desfalecem antes. E aí, pastora? Tiago 1:2 fala que nós somos orientados a considerar motivo de alegria e passar por provações, porque elas produzem perseverança, revelando que a pressão também tem funções de desenvolvimento. Mesmo assim, muitos interpretam pressão como sinal de recuo. Outros erros que cometemos está em Provérbios 3, 5 e 6, quando a palavra orienta a não se apoiar no próprio entendimento, porque no meio da resistência a mente tenta assumir o controle e dar conclusões precipitadas, como julgar outra pessoa, né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, nós somos lembrados de andar por fé e não por vista. Mas muitos abandonam o caminho porque não estão olhando apenas para o que está visível. Outro erro aqui é tentar resolver tudo com intensidade emocional. Como vemos em Mateus 26, 41, é onde Jesus fala sobre vigiar e orar, para não entrar em tentação, mostrando que não é intensidade momentânea, mas vigilância contínua que sustenta. Talvez um dos erros mais perigosos seja parar no meio. Ai, gente, parar no meio do caminho. Quantos retrocedem? Imagina Jesus voltando e ninguém sabe. E aí você para no meio do caminho. Em Lucas 9:62, Jesus diz que quem lança o pão no arado e olha para trás não é apto para o reino, revelando aqui o quê? Se eu retroceder, eu quebro o fluxo do meu processo. Esses erros aqui não acontecem por falta de Deus, tá? Eles acontecem por falta de vergonha na cara. Gente, discernimento durante a resistência. Se eu não discernir, tá? Se eu não discernir, fica complicado. Quem não entende isso toma decisões definitivas baseadas em momentos temporários. Vamos terminar. Depois de discernir e evitar os erros, eu entro num ponto aqui mais prático, como se posicionar corretamente dentro da resistência. Eu preciso explicar tudo para vocês, porque senão vocês não vão saber o que é guerra, o que é autoridade, o que é resistência. Eu preciso trazer tudo aqui para vocês. Vamos lá, em Efésios 6:13, a instrução aqui não é avançar, né? Não é avançar desesperadamente, mas permanecer firme depois de ter feito tudo. Eu estou mostrando que estabilidade, ela é mais importante do que o movimento impulsivo. Não adianta, gente, eu vou ficar movimentando para ser logo uma pastora, assumir logo um cargo grande, ter uma igreja grande. Hoje eu ouvi um testemunho de uma pessoa e ela falava que vários pastores estão cedendo a igrejas luciferanas. Fala sério, gente. Isso aqui, pelo amor de Deus. Jesus. E isso só para ter membros dentro da igreja.
Pessoas que tinham 3 milhões de membros estão tendo 6 milhões de membros. Você imagina um trem desse? Nós estamos aprendendo todos os dias, com a vida que nós levamos, com o que Deus nos ensina. Aí você imagina a pessoa se vender. Aí você tá lá dentro, tá falando o nome de Deus, mas no final do culto desconjura. Fala sério, não, tá repreendido isso, gente. Vamos lá. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, nós somos chamados a ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, revelando que a constância vence o desgaste. Em Tiago 4,7, a ordem é sujeitáveis a Deus e resistir ao diabo, mostrando o posicionamento espiritual. Aqui começa com alinhamento e continua com resistência. Em Romanos 12,2, nós somos instruídos a se alegrar na esperança e somos pacientes na tribulação e perseverantes na oração. O que estabelece 3 pilares: esperança, paciência e constância. Esperança, paciência e constância. Em Isaías 40:31, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, mostrando que a sustentação não vem do esforço humano, mas da conexão contínua em Deus. E em Abacuque 2:3, a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, e se tardar, deve-se esperar, porque certamente virá, revelando o tempo e não invalidada a promessa. Posicionar-se corretamente não é reagir às pressões, tá? Tem pessoas que acham que se posicionar é eu brigar com os outros. Não é, gente. Eu me alinhar, é permanecer dentro desse alinhamento. Não é eu provar nada da minha força, não é eu provocar, é eu sustentar a minha convicção, eu ser convicta do que eu estou falando. Eu tenho que ter convicção para sustentar o que eu estou falando. Não é eu tentar acelerar o processo. É não sair dele antes do tempo, porque no caminho da resposta, quem permanece, chega. E quem entende isso não se move por impulso e não decide por pressão. E não abandona por dificuldade. Permanece até que aquilo já foi estabelecido no invisível, até que se manifeste no visível. E a chave do discernimento é sustentar e permanência. Eu sustentar a minha fé e permanecer em Deus. Depois de tudo isso, nós compreendemos o quê? Que existem resistências internas, externas e até interferências num percurso. A maior chave aqui não está em tentar eliminar toda dificuldade, não. Mas está em desenvolver a minha capacidade de permanecer com o entendimento correto. Quando eu atravesso o processo, eu preciso ter, direção. Se eu perder a direção, eu vou ficar totalmente fora do que Deus tem para a minha vida. O problema nunca foi a existência da resistência, mas a forma como ela é interpretada. Em Oséias capítulo 4, verso 6, a palavra declara que o povo é destruído por falta de conhecimento. Isso aqui mostra que não é a guerra que destrói, é a falta de entendimento sobre a guerra. Isso aqui significa que muitos não param porque não têm força, mas param porque não conseguem discernir o que está acontecendo. Em Mateus 24:13. Jesus afirma que aquele que persevera até o fim será salvo, revelando o fim não é alcançado por quem começa, mas por quem permanece. E permanecer não é apenas resistir, é sustentar a convicção, mesmo quando o ambiente pressiona em sentido contrário. Em Colossenses capítulo 1, versos 11, somos fortalecidos todo poder para toda perseverança e longanimidade. Quando eu mostro que existe essa força espiritual específica para sustentar os processos longos. Em João, 2 João, capítulo 1, versos 8, há um alerta. Que a gente não pode se perder por aquilo que foi conquistado. Tem pessoas que são assim, né? Eu trabalhei num local, eita, o meu vídeo todo vai ser falando sobre isso. Eu trabalhei num local onde as pessoas, não eram todas, né? Eram pessoas ali, eu não sei. Elas estavam pobres, algumas não eram pobres, tinha uma classe média, e acordavam milionárias. Eu falava, meu Deus, tem pessoas que são muito complexas, né? Em 2 João 1,8, há esse alerta, que não se perca naquilo que foi conquistado,
revelando que é possível avançar e ainda assim eu retroceder por falta de vigilância. Eu não pisar no outro, né? Isso mostra que a caminhada espiritual não é apenas sobre alcançar algo, mas é sobre sustentar aquilo que já foi estabelecido. Porque você quer saber quem é a pessoa? Dê poder a ela. Aqui é a chave central, que não se discerne o tipo de resistência que enfrenta, não se sabe como permanecer dentro dela. Quem não sabe permanecer interrompe processos que já estavam em andamento. Quem não sabe permanecer interrompe os processos que já estavam em andamento. Aí o que acontece? Vai a pessoa começar tudo de novo. Porque ela mesma interrompeu os processos que já estavam ali em andamento. E aqui não é um detalhe, tá? Sustentar essa continuidade não é a intensidade da fé. É um momento em que eu posso definir o meu resultado, estabilidade ao longo do meu caminho. Quem entende isso não se desespera com a pressão, não se confunde com a demora e não interpreta com oposições como derrota. Amados, a gente entende que quem entende isso não se desespera com a pressão, não se confunde com a demora e não interpreta oposição com derrota. Quem entende que existe aqui um percurso entre aquilo que foi estabelecido e aquilo que será manifestado, nesse percurso a permanência é a maior expressão de maturidade espiritual. E isso aqui define, não é quem começa melhor, é quem permanece com o entendimento correto até o fim. Isso aqui, depois que a gente entende esses níveis de entendimento que é estabelecido, a vida espiritual, ela não pode mais ser vivida da mesma forma, porque agora existe aqui uma clareza sobre o que está acontecendo nos bastidores, né? Daquilo que se vê em Efésios 4:14, que a palavra diz que nós não devemos mais ser levados por todo o vento de doutrinas, mostrando que a maturidade espiritual gera estabilidade. Hoje a gente entende, hoje tá tão fácil. Você pega, coloca um aplicativo, você vai ouvir a Bíblia. Tá tão fácil hoje. Imagina nos dias de lamparina, ou quem mora nesse interior aí que ainda não tem energia, tem pessoas que é assim. Vai lá ler a Bíblia, letra por letra, bem devagarinho. Isso se a pessoa souber ler, e aqueles que não sabem ler. Porque eu faço TikTok e entrava uma moça que ela cuidava de idosos em um local onde eles ficavam ali ouvindo a palavra. Hoje ela não entra mais, porque ela não trabalha mais nesse local. Então ela colocava para eles ouvirem. Gente, maturidade espiritual gera estabilidade, sim. Isso que se aplica também nas circunstâncias. Quando eu amadureço espiritualmente, eu não sou levado por qualquer mudança de cenário, não. Em Filipenses 1:6 está escrito que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então, aqui está revelando um processo que não depende apenas do homem, mas de uma fidelidade divina que sustenta até o fim. Hebreus 10:36 é dito que é necessário perseverança para alcançar a promessa. Tem pessoas que não perseveram, que estão cansados. Eu preciso discernir essas resistências. Aqui está uma explicação de tudo que você quer, de tudo que você tem enfrentado e entendimento para que você possa atuar nesses campos de guerras que você tem vivido e até mesmo sobrevivido, né? Melhor dizendo. Então, em 1 Pedro 1:6-7, as provações, elas são comparadas a outro sendo refinada, revelando aqui que a pressão, ela não é apenas oposição, mas também o processo de fortalecimento. Aí eu entendo o quê? Que isso muda completamente a forma de eu viver. As pessoas deixam de reagir automaticamente e passam a interpretar espiritualmente. Ela não toma decisões baseadas em momentos. Ela sustenta posicionamento baseado em convicção. Ela não abandona os caminhos por causa da dificuldade. Ela avalia com discernimento antes de se mover. Quando eu preciso tomar uma decisão, eu não posso me culpar, carregar essa trava, né?
Eu ignorar tudo que como se fosse apenas o emocional. Eu preciso viver com equilíbrio entre a minha responsabilidade interna e a minha percepção espiritual. Em 2 Tessalonicenses 3,13, somos orientados a não nos cansar de fazer o bem, o que reforça a ideia de continuidade, mesmo sob pressão. Como é que eu vou ser boa se a pessoa só sabe me humilhar, pastor? Seja boa, mas é de dentro para fora, não fingir. Em Salmos 37, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E revela que existe descanso mesmo dentro dos processos. Em Isaías 26:3, aquele que tem a mente firme é guardado em perfeita paz, mostrando a estabilidade interna é o que é resultado de foco correto. A consolidação desse dia estabelece uma mudança definitiva. Você não reage mais sem entender, você não decide sem discernir e você não desiste sem avaliar espiritualmente o que está acontecendo. Você passa a viver com constância de que existe aqui um percurso entre o que você não vê e o que você vê. E nesse percurso, existem pressões, resistências, interferências, mas também existe a sustentação, direção e a fidelidade de Deus. Essa que é a constância que mantém você firme, porque depois que você entende que você não volta mais a interpretar tudo como antes, você não vai chamar de fim aquilo que está apenas no meio do processo. Você não vai chamar de eu aquilo que pode ser uma resistência. Você não deve abandonar aquilo que ainda não terminou, gente. Você não pode abandonar o que não terminou. Então, é assim que esse dia 3 estabelece... Perdão de tanto eu falar isso aqui, gente. Tá? A vida, ela não é apenas como ensino, mas como um novo nível de consciência espiritual que sustenta a sua caminhada. E daqui para frente... é só glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante da tua presença. Senhor, com entendimento aberto, eu peço ao Senhor. Espírito Santo, atende, Senhor, o que está sendo revelado. Hoje nós não oramos aqui pedindo resposta, nós oramos pedindo discernimento para que nós possamos entender o que está acontecendo no caminho. Aquilo que o Senhor já liberou, Pai, nós reconhecemos que nem toda resistência vem de nós e nem tudo que nós enfrentamos é a ausência da tua ação. Por isso, Senhor, eu peço, nos dê a clareza espiritual. Senhor, nos ensina a interpretar. Não interpretar de forma errada o processo que nós estamos vivendo. Sonda o nosso interior, como está escrito na tua palavra, e nos mostra se há em nós algo que precisa ser ajustado, fortalecido, alinhado. E se houver medo, trata. Se houver cansaço, renova. Se houver insegurança, confirma. Para que o Senhor possa trazer firmeza, que nós possamos resolver como se fosse, Pai, uma coisa normal e não com confrontos. Nos ensina. Nós rejeitamos hoje toda a confusão na nossa percepção. Nós não vamos mais chamar de falha aquilo que é processo, nem de erro aquilo que é resistência. Nós não vamos mais recuar por não entender e nem desistir por não ver. Fortalece em nós a capacidade de permanecer, que nós não sejamos movidos pelas pressões. Senhor, que nós possamos tomar decisões, não no meio da dor e nem do caminho, mas que o Senhor venha de encontro a tudo que está dentro de nós. Constrói em nós, nos ensina a discernir o que vem de dentro e o que vem de fora. Nos ensina quando nós precisamos nos ajustar. Nos ensina, Senhor, quando nós precisamos resistir. E nos ensina quando precisamos silenciar para nos posicionar. Nós não queremos mais viver reagindo, nós queremos viver discernindo. Eu declaro que nenhuma oposição espiritual terá mais poder para nos confundir. Eu declaro que toda interferência no caminho perde a força diante do nosso posicionamento em Ti. E nós, em nome de Jesus, declaramos que aquilo que o Senhor começou em nossa vida não está interrompido por falta de entendimento. O Senhor estabelece em nós constância, que nós não vivamos em momentos, mas permanência, e que a nossa fé não oscile nas circunstâncias, mas que as nossas decisões, ela não mude com pressões, mas que a nossa caminhada continue firme, em nome de Jesus, Pai.
Nós escolhemos permanecer, nós escolhemos confiar, nós escolhemos continuar, nós escolhemos, Pai, ver. E a partir de hoje nós declaramos que não seremos mais confundidos pelas resistências, nós não seremos mais paralisados pelas pressões, porque nós não vamos mais desistir no meio do caminho, porque nós sabemos que existe um processo acontecendo e nós sabemos que existe um caminho sendo sustentado. Nós sabemos que o Senhor é fiel para completar tudo aquilo que começou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Se essa oração, essa palavra falou com você, compartilhe com um máximo de pessoas. Curta, comente, para que mais pessoas conheçam o nosso canal. Quanto mais pessoas conhecerem a palavra, você está fazendo a obra. Mesmo você não podendo levantar de onde você está para pregar, sair com a Bíblia, falar de Jesus, você está fazendo a obra através desse vídeo. Então faça hoje a obra através desse vídeo, amém? Compartilhe com alguém que precisa ouvir o que é a guerra espiritual. Mas para entender desde um princípio, vá lá no primeiro vídeo, no segundo, hoje é o terceiro, dá tempo. Vai ficar aí por 3 meses, depois vai virar um livro. O Desobstrução é a mesma coisa. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar com toda sorte de bênção. Deus abençoe.